Pra mim foi tão glorioso, eu tava tão envolvida com meu batismo, que eu não tava nem sabendo o que tava circulando na volta de fofoca. Porque o reboliço foi maior do que eu podia imaginar. Eu fiquei tão gloriada com o que aconteceu comigo, que eu não sabia que os boatos estavam correndo. A ponto de descerem lá na casa da minha tia pra comentar. Sabe, o que tava acontecendo, que tinha acontecido, que não sei o quê. Tanto é que depois eu fiquei sabendo, depois quando eu desci lá de novo, aí a minha tia foi contando: minha filha, tu nem sabe o que aconteceu aqui na volta, que não sei o quê. Meu Deus, tá um bafafá, tá um fala. E eu não sabia. E eu disse: tia, eu nem sei o que se passa, independente do que tenham dito ou falado, nada do que digam tira a alegria que tá no meu coração de ter sido batizada. Eu disse pra ela: tia, eu tô tão feliz. Eu comecei a contar pra ela: tia, eu fui pra casa, tia, eu botei a mão assim pra orar sobre uma pessoa, e tia, aconteceu assim. Eu comecei a falar pra ela: tia, eu abri meus olhos e aí eu sonhei, e aí eu olhei a Bíblia. Tia, quando eu abri a Bíblia, abri os olhos e abri meus olhos e olhei a Bíblia, bem assim desse estado que eu tava. Eu disse: tia, as letras da Bíblia começaram a se mexer, eu comecei a ver fogo, o ouro sair explodindo da Bíblia. Eu disse: tia, meu Deus, eu vi isso, eu vi aquilo, e aí eu vi assim, e aí o capeta veio, e aí eu disse: sai daqui, e aí eu disse: Deus poderoso, e a glória desceu. E eu fiquei enlouquecida com aquela, sabe, um efeito assim de tudo que eu pedia tanto, sabe? E eu achei de verdade que eu ia ser batizado no monte, tudo, tinha toda uma história, uma trilha sonora de emoções em mim, desejando o meu batismo. Sabe, eu acreditava mesmo que ia ser no monte, que ia ser em cima de um monte, e que aí o céu ia se abrir, e que, meu Deus, eu pensei milhões de coisas, mas aquilo lá foi mais do que tudo que eu imaginei. Aquilo foi mais do que um monte que eu imaginei subir. Eu subi um monte ali. Eu subi num monte espiritual naquela noite. Naquela noite ali eu tive realmente um contato oficial com o mundo espiritual de uma forma tão gloriosa, mas tão gloriosa que, sabe, é maravilhoso. É tão lindo isso, sabe? Que eu não sabia ideia, não tinha ideia do que tinha acontecido no resto do bafafá. E aí, conforme os dias é que eu fui sabendo, com fofocas, com isso, com aquilo, com aquele outro, estavam procurando a mulher, estavam procurando quem era a mulher que estava berrando, só pra ter uma ideia, tá procurando até hoje. E olha que volta e meia eu tô lá, eu desço e subo aquela rua. E impressionantemente. E procura daqui, procura de lá, porque até de procurar, foram atrás pra procurar, pra ver quem era, onde é que era. Resumindo, foi assim uma situação. E eu agradeço muito a Deus pelo privilégio que Ele me deu, sabe? Foi um batismo assim, que eu não sei o que dizer. Foi uma coisa incrível, foi dos céus, assim, sabe? Eu recebi mesmo, o meu corpo recebeu, toda a minha estrutura recebeu. Depois dali eu não posso dizer que eu não recebi muitas outras vezes, é claro que eu recebi muitas outras vezes, e nenhuma é desfavorecida, mas a primeira sempre é a primeira, sabe? A primeira é o romper, é o que rompe todas as coisas. E claro que eu notei que depois dessa grande responsabilidade, foi uma grande responsabilidade, foi um privilégio, foi uma experiência, eu comecei a notar dali em diante, mais ainda, o interesse do inferno em querer me destruir, sabe? Mais ainda eu comecei a detectar, porque o que eu não detectava no mundo espiritual foi ativado daquela noite. Eu não tinha entendimento ainda concluído, aquilo concluiu todo o resto, porque eu ainda não tinha conclusão. Só que do que eu já sentia, mas não tinha bem certeza. E naquela noite, depois do que aconteceu ali, não exatamente na noite, mas depois daquela noite, conforme eu ia orando e clamando, eu ia percebendo, eu ia sentindo, eu ia enxergando. O Senhor Deus ia me dando acessos e sonhos no real mesmo, clamando ao Senhor e orando, porque eu sempre orei por pessoas desde pequenininha. Tem um episódio da minha tia que ela lembra até hoje, que ela estava doente, quase tendo um treco em cima da cama. E eu cheguei lá do nada, fui visitar ela com meu pai. Meu pai sempre me levava pequenininha pra mim ver meus tios, meus primos e tudo. E aí eu me lembro que eu cheguei, ela tava em cima da cama, assim, numa colcha rosa, mas tava mal mesmo. E eu era muito pequenininha. Eu não sei que idade eu tinha, não sei se eu tinha 5, 6, eu não sei que idade eu tinha. Eu não sei, eu não me lembro, eu acho que eu ainda chupava bico, eu não consigo me lembrar, eu era muito pequena. E aí eu me lembro que ela disse que eu cheguei, e aí ela olhou pra minha cara, ela não tinha mais pra ninguém pedir. E ela olhou pra minha cara e do nada ela disse: minha filha, ora pela tia. Eu sei que tu é uma menina de fé, eu vejo tu cantando em casa, e eu sei que Deus tem obra na tua vida. E aí ela disse que eu peguei minhas mãozinhas pequenininhas. Eu não me lembro desse episódio, eu tô contando conforme ela disse. Aí ela disse que eu até falei de um jeito bem de criança, assim. E aí ela disse que eu botei as minhas mãozinhas pequenininhas em cima da testa dela, fiz a minha oração. E ela disse: até hoje eu acho fofo o jeito que tu fez. Aí ela disse que eu fiz assim com a cabeça. E eu disse: Senhor Jesus, eu venho nesse momento pedir perdão dos meus pecados, porque o Senhor sabe que eu sou pecadora, mas eu não entendo nada. Mas eu peço que o Senhor cure ela, e a depressão e a enfermidade saia daqui. Aí foi a única coisa que ela disse, que ela me contou, que ela consegue também lembrar. E ela disse que foi como tirar com a mão
aquela enfermidade, aquela opressão e aquilo que estava acontecendo na vida dela. Depois de muitos anos, no mesmo episódio, eu me encontrei já grande, adulta. Tava descendo até a casa dela lá com a minha mochila, fui lá posar. Cheguei lá, ela tava mal em cima da cama e eu não aceitei aquilo. Eu entrei dentro da casa dela, eu senti na porta, na entrada, o peso. Quando eu meti o pé assim na calçada, eu disse, o que está acontecendo? Conforme eu fui descendo, eu olhei assim, eu vi aquilo, eu disse, cadê a tia? E aí meu primo disse, ela tá lá em cima da cama, acho que ela tá mal. Eu já entrei, eu não me lembro o que eu disse. Eu já entrei repreendendo, eu subi por cima da cama, eu dei um salto em cima dela e comecei a repreender. E eu disse, te arranca, diabo desgraçado daqui. E comecei a repreender e sai, sai, sai. E naquele momento ali, depois de orar, o Senhor Deus a curou, a abençoou. E depois ela veio orar pela minha vida, porque eu fui atrás de oração. Eu fui para buscar a oração e acabei orando também. Porque o crente faz isso, orar uns pelos outros, é o que a Bíblia ensina. Nós devemos orar uns pelos outros, nos cobrir de oração, sermos atalaias uns dos outros. E aí eu agradeço a Deus por isso, porque sempre o meu ministério de intercessão existiu, mas eu não sabia que eu tinha um ministério de intercessão. E eu agradeci muito a Deus antes de fazer o propósito, antes de fazer a minha renovação de aliança, a minha campanha. Antes disso já havia um ministério sobre mim, ao qual eu não tinha entendimento de nada. Mas o Senhor tinha de tudo e sempre teve, porque sempre foi dele. E Ele colocou sobre a minha vida. E eu louvo a Jesus Cristo por isso, porque Jesus é bom e é maravilhoso. E naquele momento ali, conversando com ela, tomando café, ela me lembrou, ela me fez lembrar daquele dia. Ela disse, tu fez exatamente como naquele dia, mas de uma forma diferente. Aquele dia tu desceu pequenininha e hoje tu desce como uma mulher formada, uma mulher feita, cheia de autoridade no nome de Jesus Cristo. Tu nunca perdeu aquele mesmo brilho que eu vi aquele dia naquela criança inocente brincando, de bico na boca. Eu vejo hoje na tua vida adulta, mesmo no meio dos vales da sombra da morte, mesmo no meio dos problemas que tu passa, nas dificuldades, e eu fui atrás dela pedir oração, justamente porque eu tava mesmo sofrendo uma sofrência de amor. E aí eu fui lá justamente para receber oração, para me libertar de novo dos capetas que tinha vindo de novo. Misericórdia. E lá fui eu para arrancar mais uma espada, para a glória de Deus. No outro dia minha mãe desceu, fomos lá, oramos. Na outra semana fui de novo para receber libertação. O capeta se manifestou, arredamos tudo assim, foi um negócio assim. Aí aquele dia lá, ela me pegou pelo pescoço, saiu as espadas, descravou tudo. Foi repreendendo, Deus foi me libertando. Ô Roseli, que coração é esse que tu tem? Ô fraco coração, misericórdia. É que é triste, né, gente? Eu sempre pedi pra Deus, né, pra Deus colocar no meu caminho um homem de Deus. Eu não sei o que acontece. E aí, o inimigo é sujo nas fraquezas dos espinhos. Mas eu sempre repreendo, sabe? Deus dá graça. E eu tinha acabado de me apaixonar lá por um rapaz, lá de uma macumbaria. Eu nem sabia que a criatura era de macumba. E eu acabei me apaixonando pelo rapaz, porque eu tava subindo e descendo da igreja com a minha prima. E a gente sempre passava na frente dessa terreira. E aí um dia eu tava passando assim de salto alto com ela. E tinha um rapaz, mas era coisa do cão mesmo, do diabo. Porque o pastor já tinha dito pra mim. Ele disse, irmã, toma cuidado, Deus manda te dizer. Tá pra chegar uma cilada, disse assim. Uma cilada foi preparada pra te derrubar, pra te destruir teu ministério. E vai ser através da paixão, o pastor falou. Toma cuidado, irmã. Vigia. O pastor disse assim, só que eu não tava vigiando, eu tava lá brigando com as gurias. E fofoquinha, aquela coisa de adolescente dentro da igreja. Lá fui eu, desci na frente de salto, briguei com as gurias, saí na frente espraguejando. Espraguejando mesmo, do tipo em voz alta, entendeu? Espraguejando, e na hora que eu tava descendo assim, quando eu olhei assim pra porta do negócio, tinha lá aquele garoto assim, sabe? Coisa do demônio, o diabo prepara e cega, tenta enfeitiçar pelos olhos mesmo. Olhei aquela estrutura assim, humana, sexual na minha frente. Naquela hora ali o inimigo quis me destruir no fogaréu, mas eu não cheguei até lá. Eu me lembro que depois daquilo eu tive lutas por semanas e semanas. Até que eu fui na minha tia e disse, tia, não sei o que tá acontecendo, tá vendo uma luta? Ela disse, eu sei o que tá acontecendo. Aí ela me pegou pelos cabelos, sabe? Me levou pro quarto, eu nunca me esqueço. Deus me tomou uma autoridade que ela me pegou pelos cabelos mesmo, sabe? E eu, ai! Eu disse, me solta! E ela começou, ele não me bateu nem nada, mas me pegou pelos cabelos, me jogou lá em cima da cama e começou Deus usar ela. Feio mesmo, falando palavras duras e firmes para mim. Tô gravando! Já vou! E aí, ela pegou e começou a repreender da minha vida. E sai hoje, em nome de Jesus Cristo. E comecei a clamar a Deus. Deus teve misericórdia de mim naquela noite. E teve tantas outras mais libertações. Não só no sentido nesse ponto, mas teve outras. E eu agradeço a Deus por tantas e outras, e tantas outras, e tantas outras, e tantas outras que tive na minha vida. Muito antes de ter o canal. E eu glorifico a Deus por cada uma delas,
porque isso é uma experiência do Senhor Jesus para minha vida, para minha existência. E o que eu resumo com isso? Rosiele, o que tu resume com isso, apesar de tudo isso que eu ouvi? Eu resumo o quanto Deus é bom, o quanto o amor de Deus alcança, sabe? O quanto nós somos iguais a Jonas muitas vezes, e Deus tem misericórdia da nossa vida. Eu concluo dizendo aqui para você que não interessa quantas vezes você caia nas barrancaiadas da vida, Deus é poderoso para te trazer de volta, nem que seja quebrado. Muitas vezes eu voltei quebrada, eu voltei machucada mesmo, eu voltei com cicatriz, mas a misericórdia do Senhor foi a maior da minha vida. E é isso que você tem que entender, é dessa maneira que você tem que tomar posse da sua vida. Provavelmente a minha mãe quer que eu vá na margem pra ela. Então, gente, eu vou resumir esse vlog da tarde e daqui a pouquinho eu volto com a make.